Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tudo tranquilo. Uma edição aí super especial, João gravando, dirigindo, botando aí aquele fone de ouvido para a gravação ficar boa. Eu tô ouvindo o som aqui perfeitamente, então espero também que vocês, ouvintes, ouçam também muito bem. Hoje é sexta-feira, 8h08 da manhã, precisamente aqui em Israel, dia 4 de junho, um episódio que traz muitas emoções. Aparentemente, ao que tudo indica, vamos ter um novo governo em Israel. Está fechado, mas não está aprovado. A gente vai explicar isso já já. E temos também aí já o resultado. Claro, o resultado saiu 10 minutos depois da eleição do novo presidente de Israel, que é Buzzi Herzog. Obviamente, a gente vai falar disso mais para frente. Vamos então, gente, nosso primeiro bloco, para a gente falar de como foi todo esse processo para a formação do novo governo. Bom, ouvintes, vocês já devem, enfim, ouvir aí nos últimos, sei lá, acho que desde que a gente começou a fazer podcast, o que a gente mais fala é de eleição e formação de governo, né? E dessa vez, o Netanyahu, depois das últimas eleições, o Netanyahu recebeu o mandato para montar a coalizão, não conseguiu montar a coalizão. O Yair Lapid, então, foi aí o mais indicado depois do Netanyahu, ele recebeu o mandato do presidente Rivlin para montar a coalizão. Estava se acertando, estava tudo correndo bem, até que começou a guerra com o Hamas. O Bennett, né, que era ali, estava se acertando com o Lapid, ele saiu do processo de negociação. Depois que a guerra acabou, ele voltou para o processo de negociação. E na última quarta-feira, o Lapid, como líder aí, né, como quem recebeu o mandato, ele ligou para o presidente Rivlin e informou que ele tinha conseguido Alá Beyadi. É uma frase meio, vamos dizer, como é que chama? Tradicional, né? Que eles falam para o presidente, que é tipo, eu tenho em mãos um governo, consegui montar um governo. E um governo extremamente Frankenstein, né? A gente veio comentando disso aí nos últimos episódios. É um governo que inclui o Yair Lapid, que é um partido de centro, que vai ter como primeiro-ministro, mais uma vez, a gente vê um sistema de rotação. O primeiro-ministro, inicialmente, vai ser o Naftali Bennett, do partido Yamina, que só tem 6 deputados, podendo cair para 5. A gente vai falar disso mais para frente. Tem também o Ram, né, a lista islâmica, que ia fechar com o Netanyahu, mas agora também volta aí e fecha com um bloco de oposição. A gente, no meio da semana, viu o Bennett fazendo um pronunciamento, ele deu várias vezes, ele dava um sorriso, assim, que a gente via que era um sorriso muito falso, né, muito mal, não fazia parte ali do pronunciamento dele, mas enfim, ele ria, houve assim, uma negociação muito complicada para que esse governo fosse formado. Por quê? Porque é um governo que tem desde os partidos eu arrisco até dizer extrema-direita, né? Porque são partidos que se opõem completamente à criação de um Estado palestino, além de ter uma visão ultraliberal na economia, ou seja, é bem à direita na questão do conflito palestino-israelense, bem à direita na questão econômica também. E, por outro lado, a gente tem partidos da esquerda, né, que são partidos que têm uma visão mais social-democrata da economia e são a favor, né, de dois estados. Ou seja, é um saco de gatos, né, enorme a pressão para a formação desse governo. O Yair Lapid tinha até quarta-feira, meia-noite, para anunciar que ele tinha montado o governo, senão o mandato dele perderia o prazo, e foi justamente ali, poucos minutos antes, ele informou a formação desse mandato, mas as negociações foram até o final, né? Porque todo mundo esticou a corda no final, falando, se eu não receber isso, eu vou pegar, eu não vou entrar para o governo, se eu não receber aquilo, eu não vou entrar para o governo. E aí a Shaked, a Ayelet Shaked, ela é do Yamina, ela já foi ministra da Justiça durante um governo Netanyahu, ela exigiu que ela queria ser a presidente, né, da comissão que elege juízes, não elege, né, mas que indica juízes, e que esse cargo tinha sido prometido para Merav Michaeli, que é a líder do Partido Trabalhista. Depois o Bibi tentou, né, dar uma pressionada aí no Partido Ram, para que eles não aceitassem
não entrassem para o governo, né? Enfim, para diminuir aí, para que o governo não tivesse maioria. Depois tentou também impedir que o Iamina, que os políticos do Iamina, fazendo pressão para que eles não entrassem também nesse acordo de coalizão. Enfim, no final das contas, o Lapid ligou para o presidente, aí informou que conseguiu formar o governo, e o maior drama depois foi o anúncio de um, né, dos deputados do Iamina, chamado Nir Orbach, que falou que ele não tem como votar, né, aprovar esse governo. Né? O governo agora, daqui a uns 10 dias, o Congresso se reúne, o parlamento se reúne e vota, aprova ou não o governo. Se esse deputado do Iamina ele decidir não aprovar, o governo não tem maioria e ele não pode ser montado. Enfim, muita coisa aí. Agora tem um drama aí que o Bennett está tentando ou convencê-lo a votar a favor do governo ou convencê-lo a renunciar ao cargo, né, para que ele não vote contra. Se ele renunciar ao cargo, entra o próximo da lista, que seria alguém que votaria a favor do governo. Mas, enfim, um drama enorme aí que, como eu falei no início, João, só vai terminar quando... É aquele negócio, né? Só termina quando o juiz apita, né, cara? Porque até agora o acordo está meio que assinado, mas o governo não está construído, né, cara? Pois é, na verdade não tem governo, né? O Yair Lapid, ele podia dizer no primeiro dia que ele recebeu o mandato do presidente, sem ter feito nenhuma negociação, que ele tem que ele tem a coalizão, mesmo sem ter. Né? Isso ele pode fazer. A pergunta é se ele tem mesmo, né? E ele não tem. A verdade, a gente tem que dizer isso hoje. O Yair Lapid, ele não tem o acordo com todos os partidos para formar a coalizão. Perdão, ele não tem um acordo com todos os 61 deputados necessários, que é o mínimo que ele precisa ter para aprovar a coalizão. Ele tem acordo com todos os partidos que somados dariam 62 cadeiras, mas como você antecipou, o Amihai Shikli, do partido Yamina, já avisou que não vota nesse governo, e agora o Nir Orbach se supõe, ele na verdade não anunciou que não vota ele, mas as fontes estão dizendo que vai ser difícil para ele apoiar esse governo. Né? Então a gente não sabe se ele vai participar ou não. Né? E se ele votar contra, seriam só 61, e aí não tem governo. Né? E se ele vota contra, seriam só 60, e 60 você não tem governo, você não aprova governo nenhum, e aí seria uma frustração, na verdade, uma situação que eu só não diria que é inédita, porque ela aconteceu em 1988 ou 90, se não me engano, com o Shimon Peres. Ele anunciou um governo e ele foi traído pelo partido Shas, que votou contra o governo e fechou o governo com o Yitzhak Shamir do Likud nesse momento, e foi uma coisa que em Israel é muito conhecida, um processo chamado Targil Masriach, que é como uma jogada asquerosa, né? Essa seria a tradução. Suja, e né? O Shimon, suja, né? Pois é, suja. E o Shimon Peres, ele, enfim, não foi primeiro-ministro porque ele tentou dar um golpe e no final das contas ele sofreu o golpe. Mas enfim, a gente não tem governo, é importante dizer isso, não tem governo até que o governo seja votado. Muita coisa pode acontecer, enfim, a gente tem que entender essa situação, mas vamos tentar entender todo o processo, porque toda essa situação, até que a gente conseguiu formar esse governo, é uma situação muito, 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 muito atípica. Né? O Marquinhos começou comentando sobre o Yamina, que é um partido de extrema-direita. Enfim, em Israel, eu comentei isso essa semana numa entrevista que eu dei por um podcast chamado Primeiro Café, muito, muito legal. Podcast muito recomendável para quem quiser escutar. Eles perguntaram, o Yamina é um partido de extrema-direita? Eu disse o seguinte para eles, aqui em Israel está acontecendo um fenômeno que a extrema-direita de ontem, ela é relativizada e ela é naturalizada pouco depois, enfim, pouco depois nas eleições seguintes, porque aparece um partido mais extremista ainda. O Avigdor Lieberman, por exemplo, que era, enfim, que em 2009 era o grande nome da extrema-direita, né, considerado por todo mundo extrema-direita, com posições racistas e tudo mais. Hoje o Likud chama ele de centro, né, ou de esquerda, e tem gente que considera ele moderado e tal. Enfim, ele continua tendo posições muito, muito à direita, muito extremistas, embora ele já realmente ele seja muito mais moderado do que ele já foi, né? Ele aceita hoje em dia fazer um governo com uma coalizão com partidos árabes, né? Que é uma situação impensável há 10 anos, nem com Meretz era razoável, mas enfim,
a maioria desses partidos, né, que ontem eram de extrema-direita, outrora, eles começam a ser razoáveis, de modo que o próprio Bennett, né, ele passou a ser visto como um cara moderado da direita. Ninguém considera ele extremista, ninguém fala na imprensa israelense hoje sobre isso, só na imprensa internacional, e a imprensa internacional tem razão, né? O Bennett, ele defende posições extremistas. O Bennett, se estivesse na Alemanha, na França, ou até no Brasil, ele seria considerado um candidato de extrema-direita. Ele defende, enfim, uma solução para o Estado que não dá o direito do povo palestino de autodeterminação. Ele tem uma política ultraliberal para a economia de Israel, né, baseado no que foi Singapura, embora enfim, ele também se considera thatcherista em alguns aspectos, né, ultraliberal. E ele, em relação a questões que envolvem o Estado judaico e democrático, né, ou a influência da religião no Estado, ele é um cara que ele é ultranacionalista também, né, nesse aspecto. Ele acha que o Estado, muitas vezes, ele tem que o caráter judaico tem que se sobrepor ao caráter democrático, e ele não é a favor, por exemplo, de que os rabinos, que o judaísmo reformista ele seja reconhecido pelo rabinato como mais uma vertente do judaísmo com direitos como tem o judaísmo ortodoxo. Então, é um cara, enfim, que é extremista, mas ele moderou um pouco o discurso, né? Ele se naturalizou enfim, a vontade de tirar o Netanyahu era tão grande que os partidos de esquerda, inclusive o Uram, fizeram vista grossa aí para tudo isso, e talvez tenham exigido do Bennett abrir mão de algumas dessas posições, e ele passou a ser um candidato razoável. Okay? Mas o processo que levou essa situação a ser o que ela não foi simples. Primeiro que o Bennett ele tem eleitores de direita, e alguns desses eleitores, boa parte desses eleitores, bastante extremistas também, né? E é muito difícil para os eleitores do Bennett, pelo menos para boa parte deles, visualizar uma situação de que ele vai formar um governo deixando na oposição praticamente só partidos de direita, ou inclusive da direita identificada com as ideias dele, e que ele vai formar o governo com os partidos de centro, de esquerda, um ou outro de direita, e com partidos árabes também, né? Então, essa é uma situação que fez com que toda a negociação para a formação da coalizão fosse uma negociação muito turbulenta, hein? Porque ele tinha que se justificar o tempo inteiro para os seus eleitores. Era uma situação muito complicada para ele. Então, quando explode a guerra, ele se retira da negociação, porque ele vê uma situação que ele não pode estar na mesma negociação que o Uram, um partido árabe, hein? Que não condenou publicamente os foguetes disparados pelo Hamas a Israel. Como é que um partido de direita, com eleitorado de extrema-direita, vai, enfim, pode formar coalizão com um partido desses como o Uram, né? Que há 2 meses, 1 mês atrás, eles chamavam de apoiadores de terrorismo, ou até menos tempo que isso, né? Ontem, inclusive, numa entrevista que o Bennett deu para o jornalista Amit Segal, perguntou: o que aconteceu? Ele mostrou o trecho do Bennett falando que o Uram o Mansur Abbas e o Uram eram apoiadores do terrorismo, como é que o Likud está negociando com eles? E aí, de repente, o Amit Segal pergunta para ele: o que mudou? Eles não são mais apoiadores do terrorismo? Ou você fechou um governo? Aí ele falou: não, eu vi um líder moderado, disposto a aceitar um monte de questões que eu não esperava, e que ele teve uma postura muito digna durante o conflito, durante a guerra, e que ele, enfim, condenou todas as posições violentas e tal. Então, ele moderou o discurso, talvez ele tenha se moderado também como político, mas isso influenciou muito no processo. Agora, o que aconteceu nesse processo? O Yair Lapid, ele viu o seguinte: quando o Bennett se retirou das negociações, ele falou o seguinte: bom, eu vou fazer esse processo aqui, eu vou fechar com todos os partidos do meu acordo de coalizão, e aí, quando só estiver faltando o Yamina, do Bennett, eu vou virar para ele e falar o seguinte: olha só, você quer ser primeiro-ministro e fechar o governo, ou você vai ser o cara responsável a levar Israel para outras eleições? Né? E ele fez isso. E ele costurou o acordo com todos os partidos. Okay? E aí, o Bennett, né, um pouco depois da nossa gravação do podcast na semana passada, né, ele enfim, decidiu que ele ia negociar com esse governo de mudança, e ele avisou a sua família no sábado, e ele convocou ele convocou uma reunião com toda a bancada do Yamina, menos com o Amichai Shikler. Ele não convidou o Amichai Shikler, que já disse que ia votar contra esse possível governo, e ele pediu apoio para a bancada, e a bancada, em unanimidade, disse: a gente está contigo, a gente vai fechar o acordo que você quiser fechar. Os outros 6 deputados. E aí o Bennett chamou uma coletiva de imprensa e disse: Netanyahu não conseguiu formar o governo, a nossa preferência era por um governo de direita, mas ele não conseguiu formar, a gente não pode levar Israel ao desastre que seriam novas eleições. Então, eu estou aqui dizendo que eu vou fechar esse acordo com o Yair Lapid,
e com os outros partidos para um governo de mudança, porque a gente precisa colocar Israel nos trilhos novamente. Então esse foi o comentário que o Bennett fez, que foi seguido de uma coletiva de imprensa do Netanyahu, uma coletiva de imprensa muito agressiva do Netanyahu, enfim, que diz que esse governo que ia ser criado era um governo perigoso para Israel, enfim, citou nomes de pessoas que eram perigosas, estavam dentro do governo, citou inclusive o Uram, como se ele não estivesse negociando com o Uram durante todo esse tempo, para que o Uram fizesse parte da coalizão dele, né? Enfim, já mostrou muito bem como é que ele vai ser se virar líder da oposição, vai fazer uma posição muito agressiva, uma posição irresponsável, como ele já fez outras vezes, né? Tanto contra o Rabin, a gente sabe no que deu, quanto contra o Olmert, né? Que ele conseguiu derrubar o governo, enfim. Mas o Bennett não se sensibilizou muito com essa declaração do Netanyahu, não. Ele seguiu em frente com as negociações e a partir do domingo à noite eles já começaram a sentar para negociar tudo, tendo em conta que na quarta-feira o Lapid tinha que dizer para o presidente tem o governo ou não tem o governo, né? E aí, enfim, começaram as negociações intensas. Bom, a verdade é que todos os acordos que o Lapid tinha feito com os outros partidos, eles estavam sujeitos a modificações caso o Yamina exigisse, né? E isso foi estabelecido, foi pré-estabelecido nessas negociações. Isso não quer dizer que qualquer partido ia abrir mão de qualquer coisa só para o Yamina entrar, né? E aí o Yamina entrou já botando banca e questionando tudo. Como é que o Lieberman, como é que o partido do Israel Beiteinu, a gente vai falar isso no próximo bloco, vai ter o Ministério das Finanças e a Comissão de Finanças, né? Qualquer centavo movido pelo governo vai depender da aprovação de um partido que tem 7 cadeiras. Como é que isso é razoável? E aí a resposta do Lieberman foi genial. Ele disse, e parece razoável que um partido com 6 cadeiras tenha o primeiro-ministro e o ministro do interior, ainda esteja exigindo outros 2 ministérios em lugar na comissão de nomeação de juízes. Tipo, né? E aí um pouco calou a boca do Bennett e ele parou de exigir mudanças nesse aspecto. Mas enfim, houve tensões, né? O Azul e Branco e o Israel Nossa Casa, né? do Lieberman, tiveram uma tensão pelo Ministério da Agricultura, que no final das contas vai para o Israel Nossa Casa. Tiveram outros momentos, a gente teve tensões em outros temas, mas o Bennett, ele, na verdade, não foi o Bennett, a Ayelet Shaked, que é a número 2 do Bennett, okay? Ela exigiu do governo, desse novo governo, um lugar na comissão da nomeação de juízes, que é uma comissão formada por 11 pessoas, dos quais 3 são políticos. Um deles é o ministro da Justiça, que vai ser o Gideon Sa'ar, um deles é um deputado da oposição e um deles é um deputado do governo, para poder equilibrar mais ou menos, que sejam 2 deputados de um lado e um do outro, né? Em geral, a oposição e o governo estão em lados opostos. E ela queria o lugar que estava prometido a Merav Michaeli, que é deputado do Partido Trabalhista, que seria o único lugar de esquerda nessa comissão, porque o ministro da Justiça é o Gideon Sa'ar, que é do Partido de Direita, a Nova Esperança, e, pelo menos de acordo com um acordo feito até então, e o representante da oposição, muito provavelmente vai ser do Likud, né, que tem 30 cadeiras entre os 59 lugares da oposição, e mesmo que não caia nas mãos do Likud, ia cair nas mãos do sionismo religioso, ou do Shas, ou dos 10 da Torá, não ia cair nas mãos da lista unificada, né, do Partido do Direitorado Árabe, lá da oposição. Enfim, e aí a Ayelet Shaked disse, ela deu um ultimato, ou eu recebo isso e o Ministério de Desenvolvimento do Negev e da Galileia, né, ou eu não voto a favor da coalizão. Bom, em relação ao Ministério, eles falaram, fala sério, né, está exigindo demais, já vai receber o Ministério do Interior, que é um dos ministérios mais importantes, não, isso aí não vai ter jeito. Em relação à comissão, ela falou, beleza, mas disso eu não abro mão. E a Merav Michaeli falou, olha só, eu já abri mão de muita coisa. Eu tenho mais cadeiras que vocês, estou recebendo ministérios no 2º escalão, okay? E não vou aceitar desequilibrar isso. Mas ela disse ao mesmo tempo para o Lapid, pode anunciar que você tem governo, porque não é por minha causa que você não vai ter governo. E essa negociação durou bastante tempo. Eles fecharam todas as questões, menos essa, e mais uma que eu vou falar em seguida, e ficou faltando só essa. E aí, a Merav Michaeli, ela chegou a um acordo com a Ayelet Shaked que eles vão fazer uma rotação. Os primeiros 2 anos uma, os segundos 2 anos outra, né? Agora, nessa rotação, o que a Ayelet Shaked exigiu? Ela falou, beleza, se é rotação, eu quero virar ministra da Justiça quando o Yair Lapid virar o primeiro-ministro. E aí a Merav Michaeli falou, beleza, tá assim, tá beleza, mas eu quero então ser a primeira da rotação. E a Ayelet Shaked falou, não vou deixar, é assim não. E elas costuraram um acordo que bagunçou tudo, que a gente vai falar depois, mas os primeiros 2 anos a Ayelet Shaked vai ser essa representante. Parece que os partidos de centro-esquerda de veto em relação aos juízes da Suprema Corte, vale lembrar que nos próximos 4 anos, 5 juízes da Suprema Corte vão ser eleitos, ou seja, não é brincadeira o que vai acontecer, mas essa comissão vai ter 3 representantes da direita, que vai ser bem desequilibrado, né? Então, o máximo que os outros partidos vão ter, talvez, a gente vai conhecer esse acordo de coalizão só depois, é um poder de veto. Mas, enfim, eles conseguiram fechar esse acordo
E o último acordo que ficou faltando ser fechado é o acordo com o partido URAM. O URAM não exigiu nenhum ministério para esse governo. O URAM não vai ser parte do governo, ele vai ser parte da coalizão, mas não do governo. Mas eles exigiram 3 coisas, basicamente. Quais são essas 3 coisas? Uma, eles querem o reconhecimento de aldeias beduínas do Negev, que são consideradas ilegais pelo Estado, desde a criação do Estado. Não são todas as aldeias beduínas, mas a maioria delas são consideradas ilegais. E o URAM quer que elas sejam consideradas legais, pelo menos parte delas, para que elas possam receber serviços do Estado, como esgoto, eletricidade, fornecimento de água, e que, enfim, que o Estado não queira retirar essas aldeias dali. No mesmo aspecto, o URAM quer que o Estado ele deixe de destruir casas nessas aldeias, né? Enfim, quando o Estado considera uma aldeia ilegal e vê que tem uma construção ilegal, em geral o Estado ele pode destruir construções civis ali, e o URAM ele conseguiu um congelamento, pelo menos por 2 anos, da destruição de residências nesses lugares. Em relação ao reconhecimento, a gente sabe que algumas aldeias vão ser reconhecidas, mas é um número que está entre 3 e 9, a gente não sabe quais são. E a terceira exigência do URAM era o cancelamento da lei Kamenetz, que é uma lei que na verdade não regulariza, que dá ao Poder Executivo e às autoridades regulatórias ligadas ao Poder Executivo, como prefeituras e governo de uma maneira geral, governo do Estado, governo do país, né? Considerar construções legais ou ilegais, que anteriormente, antes de 2017, era uma prerrogativa que só tinha direito, né, na verdade ela era só do judiciário. Em 2017 foi criada uma lei que dá também ao Poder Executivo e a órgãos de regularização ligados ao Poder Executivo essa tarefa. E os partidos da direita que compõem esse governo não queriam aceitar isso de jeito nenhum. O URAM bateu o pé, falou, a gente vai exigir isso sim ou sim, e aí eles chegaram num acordo que essa lei vai ser congelada por 2 anos. Ela não vai ser cancelada. Okay? Que são conquistas muito grandes para o URAM. Nunca o Partido Árabe tinha conseguido isso. Óbvio que o URAM exigiu mais coisas, mas essas outras exigências estavam a gente tiveram objeções, né? Por exemplo, um lugar na vice-comissão de finanças. Eles querem também ter o poder de, se não me engano, a comissão de recursos do Ministério do Interior vai ser chefiada pelo URAM, o que pode dar muitos recursos para cidades e aldeias árabes, né? Que, enfim, daria ao URAM muito, muito prestígio na sociedade árabe. Enfim, mas isso não havia objeções a princípio sobre essa posição sobre o URAM, até porque esses acordos eles podem ser feitos ainda que o URAM não faça parte da coalizão. E quando o Lapid chegou a esses acordos com o resto dos partidos da coalizão, ele anunciou o presidente. Qual é o problema agora? A gente entendeu o problema quando o Lapid, junto a isso, ele já apresentou uma petição para trocar o presidente da Knesset, né? E o Yoshev Rosh Knesset, que é como se fosse o presidente da Câmara no Brasil, né? Isso aqui em Israel só tem uma casa legislativa, não tem 2, né? E o presidente da Knesset, ele tem muito poder, né? Ele pode decidir que leis vão ser aprovadas, né? Vão ser postas à votação, que leis não vão ser postas à votação, né? A ordem das coisas, como vai ser feita a votação, além de várias outras coisas mais. É o terceiro cargo da democracia israelense. É um cargo que é ocupado atualmente pelo deputado Yariv Levin do Likud, e o Yesh Atid quer trocar ele pelo Miki Levy, né? Que é um deputado do Yesh Atid, e quer fazer isso o mais rápido possível. Porque se dá problema no governo, depois, na votação do governo, pelo menos eles mantêm o líder da Knesset, e eles podem, por exemplo, colocar em votação uma lei que proíbe o primeiro-ministro, se tiver, no caso, acusado de corrupção, de ser eleito, né, em futuras eleições. Essa é uma lei que, se o Yariv Levin não quiser botar a votação, ele não põe. Né? Só que se por acaso o governo do Yesh Atid cai, ele pode colocar essa lei em votação e o Netanyahu não pode ser candidato a primeiro-ministro, porque ele está acusado na justiça. E aí, quando eles levaram essa lei, ele precisa de 61 deputados para aprovar isso, e ele levou essa lei para ser aprovada, e o Nir Orbar, que é um deputado do Yamina, amigo pessoal do Naftali Bennett, disse para ele, olha só, peraí, essa assinatura que vocês têm minha aí, ela não vale, eu assinei um papel em branco há 3 semanas, que não era exatamente para isso, e eu retiro a minha assinatura. E aí o Yair Lapid, ele negociou rápido com a lista unificada, ele conseguiu deputados da lista unificada que falaram, bem, a gente bota essa assinatura no lugar dele. E essa eleição para presidente da Knesset vai ser levada na semana que vem, né? E provavelmente o Miki Levy vai ser eleito. Agora, criou uma situação incômoda, para dizer o mínimo ali, né? Dentro dessa nova coalizão que está se formando, né? Porque ela tem por uma série de questões, né? Primeiro porque o presidente da Knesset vai ser eleito sem a concordância de todos os membros, ou os potenciais membros dessa coalizão. Segundo, tem partidos no governo, né,
que não cogitam a possibilidade do governo ser votado com votos da lista unificada, né? Que é o problema, né? Em terceiro lugar, né, colocou à prova essa questão do Nino Orbach. Será que ele vai apoiar o governo ou não? Se ele não apoiar, talvez a gente não tenha governo. Porque tem deputados como o Zé Velkin, do Nova Esperança, né? Ou a Elia Tchaked, do Yamina, que disseram já, se a lista unificada vota a favor do governo, a gente não vota a favor do governo, né? E a gente não sabe o que vai acontecer. Essa votação vai acontecer entre 5 e 10 dias. Está na mão do presidente decidir quando ela vai ser levada a cabo. E a gente não sabe o que vai acontecer. Enfim, está aí. A gente não sabe o que vai acontecer realmente. Eu não diria, não ter formado governo nenhum. Okay? O Lapid diz que a gente tem uma coalizão, mas a gente não sabe se tem essa coalizão. O Bennett foi perguntado numa entrevista para o jornalista Amit Segal, que foi ao ar ontem, no Canal 12, se o Nino Orbach vai votar a favor ou não. Ele disse, eu espero que vote. O Nino Orbach escreveu um texto no Twitter dizendo que ele e o Bennett sempre estiveram juntos a vida inteira e que ele não vai fazer nada por pressão de deputados do Likud, estão fazendo pressão para ele votar contra. Ele não disse do Likud exatamente, mas disse quem não levantou a mão para votar um governo de direita. Enfim, ele não vai seguir, ele não vai votar nada por pressão dessas pessoas, mas ele não disse eu vou votar a favor dessa coalizão. E a situação está em aberto. O Lapid está tentando convencer o Orbach a renunciar ao mandato, porque ele, pelo jeito, ele não acredita que o Bennett, pelo jeito ele não acredita que o Orbach vai votar a favor desse governo. E a gente vai ter tensão e drama até o último minuto aqui, vocês podem esperar. Okay? Não tem nada fechado. Além de questões que ficaram mal resolvidas, né? Por exemplo, o Meretz alega que a coalizão ela aceitou votar pelo menos 2 questões a favor da comunidade LGBT, que é em relação ao casamento civil, né? Se há lei de casamento civil, os casamentos homoafetivos vão ser aceitos, e a outra não me lembro qual é, se não me engano, em relação à adoção e barriga de aluguel para casais homossexuais. E o Uram disse que não apresentaram para eles nada sobre isso, que cada um pode dizer agora o que quiser, mas o Uram exigiu que a coalizão não votasse nada a favor da comunidade LGBT. Né? E essa é uma situação que vai ser complicada a posteriori. O que eu imagino que vai acontecer é que a coalizão ela vai liberar cada um a votar o que quer. Né? Mas não fecharam essa questão, que é um assunto muito importante para o Meretz, seu líder da comunidade LGBT, e para o Uram, que vota contra, e que tem por princípio, por ser um partido religioso, né, islâmico, votar contra qualquer lei que é progressista em relação a esse aspecto. Né? Mas, enfim, essa é uma questão, eu não quero diminuir ela, mas essa é uma questão que, para a formação da coalizão, ela não é decisiva como se o Nino Orbach vai votar a favor ou não. Enfim, cenas dos próximos capítulos, que a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Qual é a chance que você acha que tem de esse governo ser formado ou não? Eu, no meu mais puro chute, na minha opinião, que não vale absolutamente nada, eu diria que esse governo tem 65%, 2/3 de chance, vamos dizer assim, de ser votado. E 1/3 de não ser votado. Mas isso é hoje, né, no dia 4 de junho. Amanhã, pode ser que eu receba uma informação e mude de opinião. E no dia da votação, ninguém sabe. Realmente a gente vê aí como é que tá essa bagunça total, né? Acho que é o que a gente tem comentado. O Lapid ligou e avisou que tem um governo na mão, mas não necessariamente esse governo vai existir. É uma bagunça que, sem fim. Eu acho que é a prova dessa questão toda aí, desse saco de gatos, né, que a gente está metido. Agora, me chamou muita atenção também, você falou que o Netanyahu, se ele, caso venha a ser, né, o líder da oposição, ele vai vai fazer uma posição bem agressiva. Essa agressão já começou, né? A gente já vê aí uma série de deputados dando pronunciamentos extremamente agressivos na televisão e mentirosos. Eu acho que uma coisa que, cara, tá insuportável ouvir deputados de todos os campos, né? Porque agora tanto o partido, o Yamina, lembrando, assim, o Bennett, né? Pouco tempo antes das eleições, ele foi no canal 20 de televisão, que é um canal ligado à direita, e é um canal pouco visto, na verdade. Ele não é um canal aberto, só tem na televisão a cabo. Ele foi na televisão às 10 horas da noite, assinou um documento, falou assim: Netanyahu, eu estou assinando aqui um documento que eu não vou fazer coalizão com o Lapid, não vou deixar o Lapid ser primeiro-ministro, e eu quero que você assine também. E agora, enfim, ele está sendo ministro, né? Ele está sendo primeiro-ministro num governo que o Lapid está montando. E aí tá todo mundo caindo em cima, que ele tá, como é que chama? Ferindo as promessas de campanha. Descumprindo uma promessa, né? Isso, exatamente, descumprindo as promessas de campanha,
dessa coisa toda. E óbvio que o Netanyahu é o mais mentiroso, né? Mentiu à torta e à direita aí para todo mundo, o tempo todo mente, e continua mentindo, como você muito bem colocou, né, João? A questão do Uram, que também a gente vê deputados aí do Likud na televisão falando, não, o Netanyahu não negociou com o Uram. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Não só o Netanyahu não negociou com o Uram, como o qual é o nome dele? O presidente do Yariv Knesset, Levin? o Yariv Levin. Ele teve vários contatos com o Uram, eles têm, com Mansur Abbas, eles têm uma relação próxima. A gente viu trocas de afagos, né, entre os dois, enfim, houve contato, houve negociação. O Uram ia entrar para a coalizão do governo Netanyahu, só não entrou porque o Smotrich não deixou. Mas a gente vê uma mentira, todo mundo mente descaradamente na televisão ou no rádio, né, para a imprensa de uma forma geral, e no final eles atacam a imprensa. Né? Lembrando que a gente continua tendo jornalistas sendo ameaçados, sendo agredidos na rua, quando vão em manifestações. Manifestações muito pesadas já na frente na casa de deputados do Yamina. Houve durante a semana inteira negociação na frente da casa da Ayelet Shaked e do Naftali Bennett também. Lembrando que os dois tiveram... Do Orba ontem deu uma manifestação gigante. Inclusive, o Bennett e a Shaked, eles não são protegidos pelo Shabak, né, pelo Serviço de Segurança Interna. O Bennett, a partir de ontem, é protegido pelo Shabak, de maneira porque ele é tipo... Entendi. Mas, não, porque ele recebeu ameaças que o Shabak considerou que ele tem que ser protegido pelo Shabak. Então, ou seja, só para a gente ver o nível, né? Mas assim, até ontem, então, até antes deles serem do Bennett, né, ser protegido pelo Shabak, o nível de segurança que foi colocado tanto para ele quanto para a Shaked era o segundo nível mais alto. Ou seja, a gente viu também na semana passada, começaram a circular aí, como circulou na época do assassinato do Rabin, colocaram fotos do Rabin nele com aquela kfia, né, com aquele lenço árabe na cabeça, e colocaram fotos do Bennett também, usando a mesma foto, só que em vez do Rabin é o Bennett. E a gente viu o que acabou toda essa incitação, né, contra o Rabin. Ou seja, a gente está num nível muito, 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 muito problemático aqui em relação a essa troca de governo. Eu não sei, caso esse governo seja eleito pelo parlamento, aprovado pelo parlamento, não sei como é que vai ser essa transição e como é que as ruas vão reagir a isso, porque eu não tenho dúvidas que setores da extrema-direita que hoje estão calados, por exemplo, desde o final da guerra de Gaza, né, quando o dirigente da polícia, né, como é que chama? O principal, o chefe de polícia, falou que o comandante-geral da polícia, ele falou que o Ben-Gvir era o cara que estava organizando uma intifada judaica. O Ben-Gvir sumiu, quase não aparece, a gente quase não ouve o Ben-Gvir falando, né? Só para quem entra nas redes sociais dele e tudo mais, mas na televisão... Vou discordar de você agora, Marquinhos. Ele ontem deu entrevista nos principais programas de rádio da Karen Marciano, mas uma vez ou outra, mas ele está a semana inteira, desde que acabou a guerra, muito pouco. Ele está sendo menos disputado, ele está sendo menos disputado que antes. Entendeu? Sumiu. Mas eu não tenho dúvida que no momento em que, se esse governo toma posse, ele volta com força. E eu não sei como as ruas vão reagir, eu tenho essa preocupação. Né? E por outro lado, a gente também já ouve constantemente o Exército falando que está se preparando para uma renovação do conflito com Gaza. Né? Ontem eu vi, inclusive, eu li um artigo de como é que chama? Um comentarista de política falando que, na opinião dele, eu discordo, mas enfim, na opinião dele, não foi o Netanyahu que procurou o último conflito, quem procurou o último conflito foi o Hamas, porque o Hamas não queria que houvesse um governo de oposição, ele quer o Netanyahu no poder. Isso a gente sim comentou, né, que eles conversam o tempo todo. Mas que o Hamas ele iniciou a guerra porque para ele é mais interessante ter o Netanyahu no poder, porque ele sabe o que ele tem com o Netanyahu. Ele sabe que ele vai receber o dinheiro, sabe que vai ter os acordos. Ele sabe muito bem disso, que o Netanyahu não vai dar nenhuma força para o Fatah, vai negociar só com o Hamas, não com o Fatah. Então era mais lucrativo para ele. E eu não tenho dúvida que, assim, se esse governo seja eleito, caso esse governo seja aprovado, a gente vai ter uma reação muito grande da extrema-direita. Não sei como vai ser essa transição, isso me preocupa, porque o Netanyahu e os partidos, o Likud de uma forma geral, e os partidos que estão ali em torno do Likud, eles demonstram uma falta de
vamos dizer, um republicanismo, né, um respeito à democracia que é muito preocupante e, enfim, a gente vai ter que ver. Eu queria fazer um comentário também sobre essa questão do que você colocou, né, da Merav Michaeli, dos acordos, mas vou deixar aí para o próximo bloco. Vamos então para o próximo bloco para a gente continuar a questão do acordo, ou você tem mais alguma coisa para falar, João? Vamos passar. Vamos lá. Bom, vamos lá para o próximo bloco, só para botar a vinheta, cara. É isso aí, vocês ouviram a vinheta, agora vamos pro assunto. É a continuação, a gente resolveu dividir aí para ficar mais fácil de vocês entenderem. No primeiro bloco a gente falou sobre todo o processo que levou à formação, né? Não levou à formação, levou ao telefonema para o presidente, né? Pelo Lapid e pelo Bennett, né? Eles telefonaram junto, botou ali no Viva Voz e tudo mais. Inclusive teve uma foto engraçada, eu acho que eu compartilhei com você, João. Uma foto do Bennett com o Lapid, que alguém fez um meme que parece o Shrek com o burrinho do Shrek, né? É bem parecido mesmo, eu gostei daquela burro, foto. Né? O sorriso do Bennett é parecido com o sorriso do burro do Shrek. Mas mesmo. essa foto é antiga, Eu não tinha visto não, mas não, a foto é antiga, mas o sorriso é aquele sorriso do burrinho mesmo. Mas enfim, os dois telefonaram para o presidente, o Lapid deu ali, falou, formei o governo, né? E falou a lista lá dos partidos que assinaram, né, o acordo. E esse acordo aí foi fechado, aparentemente, né? Temas básicos, né, foram fechados aí com os acordos. Primeira coisa e mais, né, central aí, a rotação, né? O sistema de rotação, novamente, a gente vai ver como o Netanyahu assinou com o Gantz, a gente vê agora o Bennett por 2 anos e depois o Lapid por mais 2 anos. Os ministérios foram divididos a gente vê boa parte dos ministérios, quase todos, eu acho, ministérios ideológicos, né, vamos dizer assim, ficaram na mão da direita, e os ministérios com uma relevância, óbvio, são ministérios importantes, mas no grau de importância no dia a dia da gente, né, com um grau menor de importância, ficaram aí com os partidos da esquerda. É a questão que a gente já veio comentando da comissão de juízes, né, que foi a divisão aí entre a Merav Michaeli do Avodá e a Shaked, que a gente vai explicar agora como foi feito realmente essa divisão. Enfim, foram várias questões aí que o acordo teve que mexer com muita coisa, dividir para todo mundo tendo que receber, enfim, acaba colocando você cria muita exceção às regras do jogo, né? O que também você não só cria um problema para a coalizão como um todo, você fragiliza a coalizão como um todo, mas, por outro lado, você fragiliza o jogo de uma forma geral. João, a gente vem comentando aí que 6 meses, né? Quer dizer, que o governo caso esse governo seja eleito, ele cai rapidamente. Eu acho que 6 meses é um prazo básico com todas essas mudanças, cara. O que tu acha, cara? Olha só, enfim, eu acho, primeiro de tudo, a gente tem que ver se esse governo vai começar. Para ver se ele vai cair ou não. Né? Já tem que ver se ele vai começar. Vamos dizer que sim, né? Agora é o seguinte, eu acho o seguinte, tá? Todo mundo nesse governo, quase todo mundo, tem muita vontade que ele não caia. Tá? Porque a gente tem nesse governo partidos como o Meretz, que há 20 anos não estão no poder, o Muram, que se não apresenta algum ganho para a sociedade árabe, eles não passam a cláusula de barreira, né? Enfim, e o Naftali Bennett, que vai ter a chance de ser primeiro-ministro, né? Essas pessoas não querem que esse governo caia, entendeu? As pessoas querem que o governo fique bastante tempo para eles poderem apresentar algum feito. O próprio Yair Lapid, ele tem, apesar de que ele tem ganho eleitoral caso o governo caia, porque as pesquisas mostram que ele aumentaria seu número de cadeiras. Por outro lado, em 2 anos ele vira primeiro-ministro, entendeu? E ele, enfim, e todo esse governo criado foi o sucesso dele, né? O Lapid é o grande arquiteto desse governo aí, é um cara que botou o ego de lado, que fez um trabalho político espetacular, realmente deu lição até para o Netanyahu, né, de como fazer as coisas. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas a gente sabe que o Lapid não teve nenhum erro na sua gestão de quando ele assumiu, na verdade, desde o processo pré-eleitoral, a força que ele deu para os partidos do bloco, os ataques que ele não fez aos partidos, enfim, que eram interessantes para ele, que passasse a cláusula de barreira. Tudo que o Lapid fez, na verdade, ele acertou. 0 erros ele teve, né? O próprio Guidon Saar não tem interesse que esse governo caia agora, porque ele também pode ser que não passe a cláusula de barreira. Enfim, muita gente aí tem interesse em que esse governo dê certo. Então,
apesar de todas as contradições internas que ele tem, né, eu acho que essas pessoas elas não querem que o governo caia tão rápido. Mas, como a gente sabe bem, existem fatores externos que podem fazer com que o governo não resista. Né? Por exemplo, um novo conflito com o Hamas. Por exemplo, uma piora da situação civil entre os árabes e os judeus. Né? Isso pode realmente fazer com que o governo caia, porque vai colocar em contraposição o Meretz com o Yamina, ou o Nova Esperança com o Uram, e tudo, vai dividir os blocos. A questão do conflito é muito sensível para que esse governo permaneça ou não dure, né? E apesar de toda a vontade que eles têm. E, enfim, o líder da oposição desse governo, né, seria o Netanyahu, que a gente sabe que é um líder da oposição implacável, muito duro, entende? Mas que, por outro lado, o julgamento dele tende a ser acelerado. Né? Enfim, se esse governo consegue durar um ano, o Netanyahu ele pode ter reveses muito grandes no seu julgamento, e o Likud também pode se cansar de ser oposição. Fala, pô, peraí, por que a gente está na oposição? Pô? Só para chantar o Netanyahu? Tipo, já passou um ano, toda essa galera que está acostumada aí a ser ministro, né, a ter cargos de importância, carro oficial do Estado, vai estar brigando por lugar em comissão, presença de comissão, que vai receber menos ainda, porque são da oposição. Enfim, vai ter gente que vai renunciar com certeza ao mandato de deputado, porque vai passar a ser menos interessante. Fora dali vai poder ganhar mais dinheiro também, porque o mercado, enfim, dá para o setor, o terceiro setor paga, não, perdão, o mercado para o setor público paga menos, né, do que assim, como fala isso, como enfim, o salário no setor público ele é menor do que enfim, no privado, enfim, e do que no mercado, e isso vai, enfim, esse desgaste ele pode afetar, né, esses deputados do Likud agora na oposição. Mas, enfim, a gente tem que ver primeiro esse governo ser empossado, depois como é que a oposição vai conseguir levar essas polêmicas e como é que, enfim, o resto do mundo vai lidar com esse governo, né? Vamos ver agora, vamos ver o que aconteceria, mas vamos deixar para falar sobre isso quando o governo for empossado. Agora, por outro lado, tá? Vamos falar sobre o governo em si. Quem é o que nesse governo? Bom, a gente fala, como vocês sabem bem, o Naftali Bennett do Yamina, com agora 6 mandatos, 6 cadeiras, né? Porque o Amichai Shikli não vai estar no governo. Ele vai ter o primeiro-ministro nos primeiros 2 anos, e quando o Bennett deixar de ser primeiro-ministro, ele vai ser ministro do interior. A Ayelet Shaked vai assumir o Ministério da Justiça, e o Matan Kahana, do Bennett, do Yamina, vai assumir o Ministério das Religiões. Né? E segundo consta, a gente ainda não conhece o acordo, mas segundo o que a gente foi informado pela imprensa, eles vão dar para grupos ortodoxos modernos mais poderes dentro do rabinato, está dentro dessa proposta do Ministério das Religiões, mas não vão dar direitos para o judaísmo reformista nem conservador. O partido Yesh Atid, o partido do Yair Lapid, vai ter o primeiro-ministro nos 2 últimos anos, né, dessa cadência, desse mandato. Enquanto o Lapid não for o primeiro-ministro, ele vai ser o ministro das Relações Exteriores, gente, e os ministérios do Yesh Atid não estão muito claros. A gente sabe que o Ministério das Comunicações vai ficar com o Yesh Atid, e os ministérios da Indústria e Comércio vai ficar com o Yesh Atid também, a gente não sabe para quem. O Ministério do Bem-Estar Social e do Trabalho vai ficar com o Meir Cohen, que é um deputado do Yesh Atid também. A presidência da Knesset vai ficar com o Miki Levy, do Yesh Atid, e outros ministérios também pode ser que caiam para o Yesh Atid, mas a gente não sabe quais seriam exatamente. O Partido Trabalhista vai receber o Ministério dos Transportes, que vai ficar com a Merav Michaeli, vai receber o Ministério da Segurança Pública para o Omer Bar-Lev, ministério bastante importante, e receberia também o Ministério da Diáspora, que eles não sabem ainda de quem vai ser. Provavelmente vai ser o deputado Gilad Kariv, que é um rabino reformista. O Meretz vai receber o Ministério da Saúde, para o Nitzan Horowitz, que é o seu líder. Ele também recebeu uma promessa de um aumento do orçamento para a saúde. O Ministério do Meio Ambiente, da Proteção ao Meio Ambiente, vai ser para Tamar Zandberg, deputado do Meretz. E o Ministério da Cooperação Regional seria para o Issaoui Frisch, que é um deputado árabe do Meretz, que seria o único ministro árabe desse governo e o segundo ministro árabe da história de Israel, né? Depois do Caleb Majedle, que foi do Partido Trabalhista lá no governo Omer, em 2007 ou 2009, ele foi ministro. Da Ciência, Esporte e Cultura. Né? Esse ministério, inclusive, da Ciência, Esporte e Cultura, segue nas mãos do Hili Tropper, do Azul e Branco. O Azul e Branco que recebe o Ministério da Defesa, para o Benny Gantz. Esse Ministério enfim, que eu falei agora, da Ciência, Esporte e Cultura. O Ministério da Aliá e Absorção segue na mão da Penina Chata. E outro ministério vai para a mão do Azul e Branco, que é...
Não, perdão, agora está separado o Ministério da Ciência e o Ministério do Esporte e Cultura, né? O Ministério do Esporte e Cultura fica na mão do Hillitrop, o Ministério da Ciência a gente não sabe para quem vai ainda, mas vai para a mão de alguém da Azul e Branco. O Nova Esperança recebe só 2 ministérios, mas são grandes ministérios, né? O Ministério da Justiça, que vai para a mão do Guidon Saar, nos primeiros 2 anos, até que a Elia Tchakeda assuma. Quando a Elia Tchakeda assume esse ministério, o Guidon Saar vai ser o ministro das Relações Exteriores, né? E o Ministério da Educação vai para a mão da Ifat Sasabiton, né? Que vai ser o Ministério da Educação, e pode ser que eles recebam também o Ministério da Construção Civil para o Zeev Elkin. Esse não está fechado ainda. O partido, falta ainda um partido, né? Nesse jogo todo, eu não falei, que é o Partido Israel Nossa Casa. Eles recebem o Ministério das Finanças, para Victor Lieberman. Eles recebem o Ministério... Agora me esqueci quais são os ministérios que eles recebem. Esse é o Ministério da Agricultura, sim, que a gente não sabe para quem vai ainda. Tem outro ministério que eles têm que receber, que eu não estou lembrado qual é. Eles recebem também a Comissão de Finanças, né? A nomeação de juiz, a gente falou bem, os primeiros 2 anos são para a Elia Tchakeda, esse lugar na comissão. Obviamente que o Guidon Saar também vai estar lá como ministro da Justiça. E depois que a Elia Tchakeda assume o Ministério da Justiça, a Merav Michaeli assume esse lugar na comissão de nomeação de juízes. Okay? As comissões não estão totalmente fechadas ainda, mas, enfim, a gente vai conhecer daqui a pouco. A divisão de ministérios é essa. O Yair Lapid tinha prometido, numa promessa de campanha, que Israel teria só 18 ministérios. Pelo jeito, a gente vai ter 24, o que é um número relativamente alto, se comparado ao histórico, mas bastante baixo se comparado ao que foi os últimos 10, 15 anos, muito baixo comparado aos 36 ministérios e 51 ministérios, 42 ministérios e vice-ministérios desse último governo, né? Então, baixou bastante, não chegou ao nível que o Lapid prometeu, mas, enfim, é o que tem, né? Fazer um governo com 8 partidos é difícil. Detalhe que o Uram não exigiu nenhum ministério, hein? Então são só 7 partidos que estão divididos. 7 partidos, dos quais 6 partidos têm entre 6 e 8 cadeiras, né? Ou seja, é muito parecido. Então, cada um deles recebeu entre 3 e 4 ministérios. Talvez o Esperança receba só 2, mas receberam grandes ministérios. É importante dizer isso. Apesar do Ministério da Educação ser o segundo ministério maior orçamento, a maioria do orçamento do Ministério da Educação é um orçamento congelado. É para salários de professores e contas dos estabelecimentos e tudo mais. Mas, enfim, o Ministério... os 3 principais ministérios de Israel, historicamente falando, são o Ministério da Defesa, que está na mão do Azul e Branco, do Yesh Atid e depois do Nova Esperança, e o Ministério das Finanças está na mão do Israel Nossa Casa. Nenhum desses ministérios está na mão da esquerda. Okay? É importante a gente dizer isso. E os ministérios de segundo escalão, que são muito importantes também, Justiça, Educação, Interior, também não estão nas mãos da esquerda. Então, enfim, vale a pena a gente nomear essa situação, né? Dar nome aos bois aí. Indústria e comércio também, enfim, que estão ou do centro ou da direita. E tem outras questões que o governo fechou, como essas leis que a gente falou, que o Uram exigiu, né? E mais um ponto importante é que foi fechado acordo com o Nova Esperança, que o cargo de Yoetz Mishpatila Memshalá, que é o conselheiro jurídico do Estado, que em 97 o procurador-geral e o conselheiro jurídico eles passaram a ter o mesmo cargo. Por exigência do Guidon Saar, ele vai voltar a ser 2 cargos diferentes. O conselheiro jurídico do Estado, a pessoa que diz que o Estado pode fazer ou não pode fazer, ele não vai ser mais o procurador-geral também, que é o cara que processa membros do governo. O cargo que ele tinha muito poder, ele vai ser dividido. Então, a pessoa que substituiu o atual executor desse cargo, que é o Avichai Mendelblit, na verdade vão ser 2 pessoas, né? O procurador-geral, que é o processador do Estado, traduzindo literalmente em hebraico, vai ser diferente. Quem processa os políticos vai ser uma pessoa, e quem aconselha o Estado e diz se o Estado deve ou não deve fazer tal e tal coisa vai ser outra pessoa, que para mim é positivo isso, né? É uma coisa positiva. Mas enfim, o que eu tinha para comentar sobre esse possível novo governo ainda não votado e que a gente não sabe se vai tomar posse, mas que já está costurado, é isso. Pois é, né, cara? É uma bagunça, uma bagunça sem fim, cara. O que me preocupa é justamente o que eu coloquei antes no final do bloco anterior. Eu acho que no momento em que a gente começa a criar muitas exceções e flexibilizar muito as regras do jogo, a gente coloca o jogo em risco. Eu concordo com você que todos os partidos que estão aí entraram para o governo, né? Eles querem que o governo aconteça, não querem que o governo caia rapidamente, nenhum deles tem esse interesse. Concordo também com a questão do Yair Lapid. Eu acho que o Yair Lapid, se o governo cai no período curto, mesmo antes dele assumir o governo, né, o cargo de primeiro-ministro, ele vai sair aí como o grande cara,
né? Depois de anos, né? Ele está quase o quê? Está quase uns 10 anos aí na política Desde israelense. 2013. 2013, quase 10 anos. Ele vai de um lado, vai para o outro, ele é aquele cara do zigue-zague, mas ele está se consolidando. Eu acho que nesse processo, nesse último processo, ele se consolidou como a principal alternativa da coalizão, ou da oposição, ao Netanyahu, no caso, né? Ou da situação, vamos ver o que vai ser. Mas eu acho que a questão no processo anterior, na eleição anterior, depois que o Benny Gantz, né, teve aí o grande número de votos, ele baixou e ele aceitou entrar como segundo do Benny Gantz, entrou como segundo do Benny Gantz, o Benny Gantz deu a pernada nele, entrou para o governo Netanyahu, ele se manteve lá na oposição e agora ele de novo abre mão da direção, abre mão de ser o primeiro-ministro no primeiro processo, no primeiro momento, né? Para o Bennett, tudo isso para tirar o Netanyahu. Então ele se constrói, eu acho que ele realmente é o grande nome. Né? Eu não estou aqui dizendo se eu concordo ou não concordo com a política dele, não, mas eu estou falando o que eu vejo, né, de todo esse processo. É o grande nome aí desse tudo que aconteceu, de todo esse processo. Caso a gente vá para próximas eleições num período próximo, coisa que eu acredito, posso estar errado, mas enfim, é o que eu acredito hoje, ele vai se construir como o principal líder da oposição. E muito me preocupa tudo que acontece, né, com os partidos da esquerda sionista, né, o Meretz e o Avodá, porque estão fazendo um papel muito de coadjuvante, tendo que abrir mão de tudo. E o Iemina, ele entrou numa posição meio não kamikaze, tipo, cara, seja lá o que Deus quiser e não meio sem, o que eu sinto é que é sem importância. Um partido com 6 cadeiras, podendo ter 5 agora, né, caso o Nir Orbach ele resolva manter o mandato, mas vote contra, o partido perde uma cadeira, ou seja, um partido que tem 5 ou 6 cadeiras, vai ter o primeiro-ministro e o ministro da Justiça. Em breve, né? Daqui a 2 anos. Mas O Ministério do Interior não é menos importante que o Ministério da Justiça, não. Isso é importante dizer. Com certeza, com certeza. A gente vê aí o repasse de orçamento para municípios e tudo isso. É impressionante, é uma coisa, extremamente importante. E também, obviamente, que vai ter influência na questão da colonização da Cisjordânia, né? O repasse de fundos para assentamentos. Não é coisa pouca, né? E ajuda no lobby também dos colonos, não é pouca coisa. Então, assim, é uma força muito grande. E o Emina entrou assim, ó, cara. Se vocês não quiserem dar o que a gente quer, beleza, não importa. O Iemina entrou com a seguinte postura: se não acontecer o governo, é o de menos, no caso. Se bem que, né, a gente também já vem comentando isso, que o Iemina, o Bennett, ele se perdeu nesse zigue-zague dele da esquerda para a direita, da direita para a esquerda o tempo todo, ele saiu muito prejudicado. Mas eles falaram, cara, a gente não está muito. Esse governo ele é completamente contra os nossos princípios, né? Então, se vocês não derem para a gente o que a gente quer, não vai ser pela gente. Não vai ser pela gente que esse governo vai ser formado. Por outro lado, os partidos da esquerda sionista, eles, tipo, seria muito ruim para Merav Michaeli falar assim, beleza, eu não abro mão desse cargo, e aí o governo não vai existir, e teoricamente, né, jogariam em cima dela, em cima do partido Avodá, a não formação do governo, e o Netanyahu se manteria no cargo. Os partidos da esquerda sionista entraram numa posição muito fraca. Até o Uram entrou com mais força nesse governo do que os partidos da esquerda sionista, na minha visão. Mas, enfim, é o que a gente tem. Vamos torcer aí para que dê certo, né? Pelo menos no período que durar esse governo. Vamos ver. Eu vou. Não, pois é, eu só quero fazer um comentáriozinho pequeno que você falou, tanto sobre os partidos da esquerda quanto sobre o Iemina. Tá? A questão é a seguinte: o Bennett cometeu uma série de erros nesse zigue-zague que ele fez. Ele não escolheu um lado logo de início, e aí ele conseguiu se queimar com todo mundo. E agora então ele precisa ser primeiro-ministro para poder se recuperar de alguma maneira. Exatamente. Mas os deputados do partido dele, eles não precisam disso, né? Qualquer um deles que votar contra o governo vira herói da direita. Amanhã o Bibi promete para ele o lugar número 8 do Likud e um ministério importante, né? Inclui a Elia Shaked. A Elia Shaked é um pouco mais difícil, porque ela tem uma relação complicada com a Sarah Netanyahu. Mas os outros, qualquer um deles aí que voltar atrás, né? Então, realmente, o Iemina, ele pode exigir. A Elia Shaked, ela bateu o pé ali, porque ela sabe, eu só vou perder nisso aqui. Então, pelo menos que eu perca de menos. Mas o Bennett, ele tem muito que ganhar nisso. Então,
Então ele teve que acalmar o partido dele, por isso que o Iamina não conseguiu mais coisas, né? Agora, o Meretz e o Partido Trabalhista, eu vou dizer para você o que eu acho, eu concordo que eles submeteram uma situação de coadjuvantes que chega a ser ridícula, e eu espero que durante o governo isso melhore. Agora, o Meretz tem uma situação específica que é a seguinte: o Meretz não faz parte do governo há 20 anos, né? Ou 21, na verdade. Né? 21 anos o Meretz não faz parte do governo. Um partido que está há 20 anos na oposição e não é líder da oposição, não tá fazendo barulho na oposição, não tem tanto holofote. Você fica mais tempo fora do governo, você não tem nada para apresentar. O que você apresenta? Uma ou duas leis que você conseguiu passar, uma outra lei que você impediu que fossem passadas. Né? Você não tem nada para mostrar, você não tem vitória, você não constrói liderança. Se você fosse o grande partido da oposição, fosse o líder da oposição, como por exemplo o Yair Lapid foi, né? Nos últimos 7 anos, 8 anos, em muitos momentos ele foi o principal nome da oposição, né? Ele tinha holofote, ele tinha muitas cadeiras, ele soube esperar. Né? O Meretz não tem esse holofote, o Meretz não é um partido do mainstream. Então eu entendo essa entrada do Meretz, por um lado, eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo porque o partido precisa de feitos no poder executivo para dizer, graças a nós, isso aconteceu. São coisas que não existem há muitos anos. E nos últimos 20 anos, o último governo do qual o Meretz fez parte, o Meretz não tem grandes feitos a apresentar. Só lá no governo Rabin, o Meretz teve alguns feitos, principalmente da Shulamit Aloni, quando foi ministra da Educação, né, que já faz tanto tempo que já conseguiram anular quase tudo. Né? Então, realmente, é uma situação que o Nitzan Horowitz, eu acho que ele tá comprando uma briga aí grande, né? Tipo, no Ministério da Educação. É difícil ser ministro da Saúde em Israel, no ministério que está sendo privatizado, né? Que a saúde está sendo privatizada nos últimos 10 anos cada vez mais. Então, ele entrou ali numa condição que ele já chegou falando: eu quero esse ministério e eu quero um aumento no orçamento. Eu estou abrindo mão do Ministério da Educação, então eu quero o Ministério da Saúde com aumento de orçamento. E dentro do acordo da coalizão, ele está prometido, por exemplo, uma construção de um hospital na Galileia, né? Que é, enfim, que nem é a prioridade do próprio ministério. Isso é uma questão política que o Nitzan Horowitz quer, que ali no futuro ele vai poder ter votos de um eleitorado árabe que hoje em dia não vota no Meretz. Exatamente. Então ele está tentando alguma coisa ali. Porque tem 2 cidades que estão na frente da Galileia, né? Uma funcionária do Ministério da Saúde me comentou há pouco tempo, né? Que é, por exemplo, a região onde você mora aí, Marquinhos Bodin, e a região do sul de Israel, Beersheba. O primeiro lugar, Beersheba tem que ter outro hospital, a demanda não está dando aqui. Então, o Horowitz está apostando nisso, como a Tamar Zandberg está apostando nisso, né? Que o Ministério do Meio Ambiente, com a lei do clima, que é uma situação que mundialmente está sendo falada, né? Ela quer ser a grande defensora do meio ambiente em Israel, e o Issaoui Fritz, que é um deputado, vai ser um ministro árabe, que também quer aumentar o eleitorado do Meretz no eleitorado árabe. Então, é uma postura do Meretz pensando eleitoralmente. Eu não quero ser visto como partido que por minha causa, Netanyahu continuou no poder, e 2, já que eu estou no governo, eu vou atuar de maneira eleitoreira, né? Que é, enfim, ideologicamente está botando um pouco os valores de lado, mas um pouco, não tanto, para poder ter consequências no futuro. E o Partido Trabalhista, a Merav Michaeli, ela é a mesma coisa. Ela tá agora, só que para ela o preço a pagar é mais caro. E aí ela tem na mão um ministério que é decisivo para ver em que lugar que ela vai estar. Né? Ela tem o Ministério do Transporte na mão. Se ela for uma ministra do Transporte corajosa, ela pode, por exemplo, criar o transporte público no Shabat em Israel. E isso seria um feito sem precedente. Mas se ela faz isso, ela rompe com a posição de mainstream que o Avodá, que o Partido Trabalhista, tem. E aí eu não sei se ela coloca o partido numa situação de que ele vai voltar a ser protagonista. Né? Ela consegue construir uma figura dela muito grande, muito importante, embora a gente saiba que 73% da população israelense aprova o transporte público no Shabat, esses 27% que não aprovam não fazem governo com ela nunca mais. Né? Ou não, mas enfim, é um risco que se corre. Vamos ver o que ela vai fazer nisso aí. Né? Vamos ver qual vai ser a posição que ela vai tomar. Eu estou muito curioso para ver como é que esses ministérios vão ser exercidos. Eu estou muito curioso para ver como esse governo vai funcionar, caso ele consiga tomar posse. Mas vamos ver o que vem para frente. Bom, vamos então vamos para o nosso próximo bloco para a gente falar das eleições presidenciais dessa semana. É isso aí, gente. A gente comentou na semana passada, no dia 2 também, né? No dia 2 de junho, no mesmo dia que o Lapid anunciou aí a formação, naquele, enfim, já comentamos. Vou falar então da formação do governo. Também teve a eleição da coalizão, né? Isso. Não do governo, da coalizão, exatamente. Essa é a diferença, né? Tem coalizão, mas não necessariamente tem governo. Teve a eleição também para presidente, né? O cargo presidencial
ele é de 7 anos, né? Houve modificações ao longo da história. Antigamente era 5 anos com direito à reeleição, agora é 7 anos sem direito à reeleição. Está terminando aí o mandato do presidente Reuven Rivlin. E no dia 2, como eu falei, teve a eleição. A gente comentou sobre os candidatos aí no último podcast, que era o Yitzhak Herzog, né, que foi também deputado, né, e líder ele chegou, né, em determinado, achamos, né, que ele ia inclusive substituir o Netanyahu nas eleições de 2015, coisa que ele não conseguiu, e depois ele se tornou líder da oposição, virou presidente da agência judaica e agora foi candidato à presidência de Israel. E do outro lado era a Miriam Peretz, né, que é uma ativista política. Ela teve também social, né? Melhor dizendo, social, exatamente, uma ativista social. Ela passou por 2 tragédias aí na família, né? Ela perdeu 2 filhos, um no atentado terrorista e o outro no exército. Enfim, uma pessoa que tem uma influência, né, aqui dentro da sociedade israelense, e os 2 concorreram aí cabeça a cabeça. O João acertou. Eu vou dizer que acertou, porque realmente chegou bem próximo aí do prognóstico que ele fez no último episódio. Falou que o Herzog teria pelo menos 80 votos, ele teve 87 votos nas eleições. Se eu não me engano, é o presidente com mais votos que teve, ou o segundo mais votado. É o presidente com mais votos da história. Isso. E a Miriam Peretz teve 26, né? Inclusive o pai do Herzog, né? Ele tinha sido presidente de Israel. Na época ele foi candidato único e teve menos votos que ele, teve 82 votos. E agora o Yitzhak Herzog teve 87. Ele assume no dia 7 de julho, no dia 9 de julho, daqui a pouco mais de um mês, né? Agora passa pelo período aí de transição, as equipes se conversam e tudo mais. Obviamente, o papel que o Reuven Rivlin, apesar de ele ter sido do Likud e tudo mais, que ele assumiu durante a presidência dele, foi um papel muito mais conciliador, né? Um papel de realmente estadista, né? E sem sombra de dúvida ele não vai fazer nenhum problema, né, nessa transição, né, como é esperado na transição do governo, né? Não é esperado na transição do presidente. E é isso, temos aí um novo presidente de Israel pelos próximos 7 anos. Vai ser interessante, né, João? Pelo menos agora um presidente aí que mais de centro-esquerda, né? Mas olha só, a gente tem que dizer o seguinte, a instituição de presidente, ela estava muito afetada nos anos 90 e início dos anos 2000 pelos 2 presidentes que a gente teve. O Ezer Weizmann, ele foi acusado de uma série de escândalos de corrupção, e o Moshe Katsav, que foi o seu sucessor, ele foi condenado, inclusive, preso por estupro, né? Então a instituição presidente da nação estava muito mal falada, e os 2 últimos presidentes que a gente teve, um de esquerda, que é o Shimon Peres, e um de direita, que é o Reuven Rivlin, foram 2 excelentes presidentes e recuperaram a imagem da instituição presidente, né, o prestígio perante a população, ainda que parte da população não esteja muito satisfeita com o mandato especial do Rivlin. E eu estou falando da direita, porque o Rivlin, ele é um democrata, e a parte da direita não está muito, enfim, não é muito adepta às ideias da democracia cada vez mais, lamentavelmente, principalmente por influência desses últimos governos, né? O Rivlin é do velho Likud, um Likud liberal, né? Democrata, e ele, enfim, ele entendeu que o cargo dele era um cargo cuja ideologia não era relevante para isso, enfim, na sua gestão, e ele tentou ser um presidente de união do povo, né? Que, enfim, que pudesse, enfim, que lutasse contra o racismo, que tentasse transmitir uma mensagem de que todo o povo de Israel é igual e que num Estado democrático como esse, apesar de ser um Estado judeu, um Estado de todos os cidadãos. E ele foi um presidente muito querido pela esquerda, pelo centro, por parte da direita democrática, né? Pela direita não democrática não, mas ele foi, na minha opinião, ele foi um excelente presidente. O Shimon Peres, antes dele, também foi um excelente presidente. O Shimon Peres recuperou o prestígio de Israel no exterior, né, principalmente, até porque, vale lembrar, ele foi presidente na época com a Avigdor Lieberman, era ministro do exterior, que fez vergonha atrás de vergonha para Israel, e o Shimon Peres, ele praticamente montou uma sede do Ministério do Exterior no gabinete presidencial dele, e ele ia fazer representação positiva de Israel. Ele já foi ministro do exterior, foi um excelente ministro do exterior, porque ele costurou os acordos de Oslo, vale a pena dizer, o ouvinte concordando ou não com os acordos, o acordo foi um feito gigantesco, né? Teve que ser muito trabalhado, e se não fosse o Peres, ele não ia ter acontecido, né? Foi mais importante que o Rabin para os acordos, e, enfim, e foram 2 pessoas que realmente reabilitaram a imagem da presidência
e foram positivos para Israel, ao meu ver, como um país democrático, né? Enfim, quem dera que o Netanyahu tivesse esse apreço pela democracia que esses dois tiveram. E o Buzz Herzog, ele é um cara que ele é muito bom para essa função, né? Ele é um cara que ele é filho de ex-presidente, do Chaim Herzog, ele é neto do primeiro rabino-chefe da história de Israel, que tem o mesmo nome que ele, Yitzhak Herzog, né? Ele tem um nome em homenagem ao avô, né? Ele transita no mundo ortodoxo, no mundo secular, ele foi ministro do bem-estar social, foi ministro do turismo, né? Foi ministro não me lembro agora que outro ministério ele teve, mas ele teve 3 ministérios, ele foi, enfim, já negociador de coalizão, foi chefe da oposição, líder da oposição, foi líder do Partido Trabalhista, ele tem muita experiência política, de berço ele tem muito conhecimento sobre tudo que significa esse cargo, e ele é um cara que entende a função dele, inclusive ser presidente da agência judaica já estar numa posição neutra, né, na política, porque você não pode se manifestar. E ele também foi um bom presidente da agência judaica. Eu trabalhei na agência judaica durante parte desse tempo e eu atesto isso como alguém que foi funcionário da organização. E, enfim, eu acho que é um bom presidente que Israel vai ter agora, vai seguir os bons exemplos dos 2 últimos. Eu não acho que a Miriam Peretz seria má presidente. Ela é uma figura muito interessante. Okay? Ela é o oposto político do que eu acredito. Ela é uma mulher de direita, mora num assentamento em Givat Shaul, embora ela não seja radical. Mas, enfim, ela foi traída pelas pessoas que, enfim, que diziam que iam votar nele e não votaram. O voto é secreto, né? O que aconteceu foi que a Knesset em Israel preferiu um político do que uma não política, né? Porque do político você sabe o que esperar. O Bush é conhecido por todo mundo, Yitzhak Buzz Herzog, o apelido dele é Bush. A Miriam Peretz não é, eles não conhecem ela e não sabem o que esperar, vai saber o que ela vai fazer, vai saber como ela vai se posicionar, vai saber o que ela vai querer depois, né? E, enfim, eles foram no certo em vez de duvidoso e votaram nele. Ela teve 26 votos, ficou muito triste com a baixa votação, porque ela achava que as pessoas que estavam me abraçando e dizendo que votavam em mim, que iam votar em mim, iam votar realmente, não votaram, né? Enfim, o voto fechado um pouco covardia, né? As pessoas não botaram a cara no voto e foi isso que aconteceu. Enfim, essa é a situação que se criou agora. Sorte aí ao Buzz Herzog, sorte a Miriam Peretz, o que ela for fazer a partir de agora. E agora eu queria só comentar um ponto que não tem nada a ver com a presidência, mas a gente esqueceu de botar na pauta. Eu acho importante a gente falar. Essa semana aconteceram negociações multilaterais entre Israel, o Hamas, a autoridade palestina, com mediação do Egito no Cairo. Foi a primeira vez desde 2008 que o ministro do exterior israelense vai para o Cairo, né, oficialmente. O Gabi Ashkenazi está lá. Né? E, enfim, o Hamas se colocou à disposição para negociar o retorno dos soldados israelenses que eles têm no cativeiro lá, né? E tanto os vivos quanto os mortos, os restos mortais dos que eles mantêm lá desde 2014, colocaram isso como condição isolada, ou seja, sem relação com recebimento de dinheiro ou com qualquer outra questão em relação a cessar-fogo, né? Obviamente, ele colocou um número, ele falou 1.111, lembre-se bem desse número. Colocou um preço caro, né, cara? Pois ele não disse o que é. Agora, enfim, o Israel pagou um preço menor que esse para libertar o Gilad Shalit, que era um soldado sequestrado e que estava vivo, né? Os 2 soldados que o Hamas tem lá estão mortos, e os outros 2 israelenses que o Hamas tem não são soldados. Entraram em Gaza, não foram sequestrados, entraram por outras razões em Gaza. Então, o Estado, teoricamente, não tem a responsabilidade que tinha com o Gilad Shalit de tirá-los de lá. Né? Enfim, não sei o que aconteceu, porque depois começou a falar só da formação do governo, que como é que desenvolveram as negociações. O Qatar está pronto para dar $500 milhão para a reconstrução da faixa de Gaza depois dessa última guerra. O Israel quer que o dinheiro seja passado para... O Egito quer que o dinheiro seja passado para a autoridade palestina. O Hamas quer um terceiro corpo, Israel ainda não se posicionou. Israel não quer que o dinheiro seja passado para a autoridade palestina, mas também o governo Netanyahu não quer dar dinheiro de novo para o Hamas, porque sabe que as críticas foram muito grandes quando Israel permitiu que o Hamas recebesse mais de $1,8 bilhão do Qatar, né, depois de 2014. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas é importante a gente nomear isso. A gente até esqueceu, né, de falar sobre esse ponto, né, de botar na pauta. Então eu lembrei agora, passou pela minha cabeça, vale a pena colocar aqui. Só a questão ainda dos presidentes, tanto a Miriam Peretz quanto o Yitzhak Herzog, antes, né, perguntaram a ele sobre a questão de dar Haniná, que como é que chama Haniná em português? Indulto presidencial para o Netanyahu, caso o julgamento dele acabe nesses 7 anos e caso ele seja condenado à prisão. Todo mundo fala, né? Você falou muito aqui que, independente de quem fosse eleito presidente,
possivelmente eles dariam, né, vão dar ao Netanyahu aí o indulto, ele não vai para a cadeia, mas os dois fugiram dessa pergunta o tempo inteiro, nenhum dos dois deixou claro o que faria nesse caso. Enfim, falar, não tem nada certo, é uma pergunta hipotética e tudo mais. Sim, é hipotético, mas pelo menos se a gente tivesse aí uma eleição pública, né, uma eleição de nós cidadãos, né, votássemos diretamente, né, uma eleição direta para presidente, esse caso aí, essa pergunta, ela teria uma importância muito grande. Fala pessoal, sábado 4h30 da tarde vai uma atualização. Um grupo de organizações ligadas principalmente à direita sionista, como o Partido Sionismo Religioso, o Movimento Im Tirtzu, alguns conselhos regionais, como o de Binyamin, marcaram para essa quinta-feira, dia 10 de junho, uma Marcha das Bandeiras. A Marcha das Bandeiras é um evento que acontece todos os anos no dia de Jerusalém, no dia que se comemora a reunificação da cidade. Esse ano, se o ouvinte se lembra bem, foi um evento que desencadeou, foi o estopim da crise que gerou o último conflito, a última guerra com Gaza, tem menos de um mês, né, que não foi cancelada a Marcha das Bandeiras, que é uma marcha que as pessoas passam com bandeira de Israel, que desse evento eles cortam o bairro árabe da cidade velha de Jerusalém, né, passam pelo portão de Damasco, que é um ponto crítico, sobre o qual a gente comentou muitas vezes em edições anteriores aqui também, né, e esse ano, ainda que durante o ato eles tenham cortado a passagem pelo portão de Damasco, foi o suficiente para gerar uma crise muito grande. Enfim, quem lembra, tem um vídeo que a gente divulgou com as pessoas dançando na frente do Kotel HaMaravi, do Muro das Lamentações, pegando fogo atrás. Enfim, nesse momento o Hamas disparou 6 foguetes contra Jerusalém, chegou a tocar sirene durante uma sessão da Knesset, né, e aí que desencadeou o conflito com o Hamas em Gaza. Pois bem, esse evento foi marcado para agora, dia 10 de junho. Não tem nenhuma ocasião especial para ele ser marcado, de acordo com o calendário, tanto o calendário judaico quanto o calendário nacional israelense, sionista. Enfim, a desculpa é que é Rosh Chodesh, que é o primeiro dia do mês judaico, mas de fato a gente sabe que esse evento foi marcado para desestabilizar, para gerar tensão e desestabilizar a coalizão recém-formada, para colocar, enfim, para colocar os antagonismos dessa coalizão, as contradições e as diferenças ideológicas entre os partidos de direita e de esquerda, entre o Partido Uram, que é um partido árabe, e os partidos judaicos ortodoxos, principalmente o Amina, né, que não é exatamente o Partido Judaico Ortodoxo, mas tem membros dessa linha religiosa e que, enfim, que também não compactuam da mesma ideia sobre a criação do Estado palestino, por exemplo, sobre a relação de Israel com os seus cidadãos árabes. Enfim, da outra vez deu certo, eles conseguiram estabilizar, na verdade eles conseguiram destabilizar as negociações e atravancar o processo de formação do governo, e dessa vez eles não estão perdendo tempo, isso vai acontecer alguns dias antes da Knesset votar o novo governo, e provavelmente vai surtir algum efeito. O Hamas já prometeu que se eles tiverem que sair para defender novamente a mesquita de Al-Aqsa, eles vão fazer. Enfim, uma situação de muita tensão, que pode desencadear um novo conflito, que pode levar à morte de mais pessoas, marcada agora com um intuito político, ainda que ninguém admita isso. Tá muito na cara e todo mundo já percebeu. Enfim, a polícia autorizou o evento para quinta-feira. Não dá para esperar coisa muito diferente do Ministério da Defesa da Segurança Pública, coordenado pelo Amir Ohana, do Likud. Enfim, agora é só torcer para que as coisas não saiam exatamente como eles esperam e que a gente não tenha outro conflito, ou porque não saia pelo menos como eu espero, né? Que a gente não tenha outra guerra por causa disso. Enfim, não tem mais muito o que esperar sobre esse evento, vai a atualização. Até mais. Vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho Burri. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que ficou acompanhando e ainda acompanha toda essa movimentação, tanto da eleição à presidência de Israel, quanto a homologação do novo gabinete do primeiro-ministro. João realmente muito ansioso e muito tenso com todas essas negociações e novidades políticas. Definições no futebol israelense. Tivemos nos últimos dias a definição do campeão da Liga Israelense, da Liga Principal Israelense, o Maccabi Haifa. Venceu o seu jogo, o segundo lugar, que era o Maccabi Tel Aviv, empatou. Mesmo que o Maccabi Tel Aviv ganhasse, o Maccabi Haifa dependia só dele, foi lá em casa, venceu e convenceu, campeão depois de mais de 10 anos de espera. Na Copa israelense,
A final foi na quarta-feira, 2 de junho, em Tel Aviv, clássico da cidade de Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv. Foi um jogo muito pegado, muito nervoso, foi até a prorrogação, 1-1 no tempo normal, o Hapoel saiu na frente, o Maccabi empatou, e aí no segundo tempo, na prorrogação, melhor dizendo, na prorrogação, o Maccabi Tel Aviv fez 2-1, estava botando a mão no título, no apagar das luzes da prorrogação, o Hapoel empatou e a arbitragem anulou o gol. E aí foi uma confusão, porque disseram que o gol era legal e mesmo no período do VAR, com VAR ou sem VAR, continuam as polêmicas de arbitragem, invasão de campo, treinador, dirigente, ameaças, confusão, torcedores apreensivos. E realmente no final se confirmou 2-1 para o Maccabi Tel Aviv, campeão da Copa Israelense, Maccabi Haifa, campeão do campeonato israelense. Os dois campeões que depois, nos próximos meses, vão fazer um jogo da Copa dos Campeões em Israel entre o campeão do campeonato principal, que é o Maccabi Haifa, e o campeão da Copa, que é o Maccabi Tel Aviv. Mas realmente ficou aí a reclamação, ou ficaram as reclamações sobre esse lance no final do jogo, um gol legítimo que teria sido roubado do Hapoel Tel Aviv. Se confiram esse gol do Hapoel Tel Aviv, a decisão iria para os pênaltis, porque 1-1 no tempo normal, seria 1-1 na prorrogação e iria para os pênaltis. Foi 1-1 no tempo normal, 1-0 na prorrogação. O Maccabi Tel Aviv comemorou a conquista. Então é isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, comemorando aí o final, né? Acho que é o final da Liga de Futebol aqui em Israel. E vamos lá, setembro, né? Se tudo der certo, a gente volta. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Pode ficar por aqui, tá demais já, né? Acho que sim, tá. Um episódio longo, mas enfim, né? Não podia ser diferente. Eu acho que vamos ter episódios longos na próxima semana, ou enfim, quando for, se o governo tomar posse, né? Acho que a gente volta a ter um episódio longo. Lembrando aí que o João agora também fazendo várias postagens no Twitter. Ouvintes que não seguem o João, procurem o João Miragaia no Twitter. Qual é o seu arroba lá, João? Eu não sei. Arroba João KM. João KM, aí. Simples, cara. Colocando várias. Tudo que acontece aqui em Israel sai primeiro no Twitter do João. Valeu, gente. Hã? Quando dá. Quando dá. Mas tem dado. Beleza. Então, João, a gente se fala mais pra frente e na semana que vem estamos aí trazendo as novas e recentes notícias de Israel, que vem um pouco depois do Twitter do João. Valeu, cara. Grande abraço. Abraço aí, Marquinhos. Vai ter mais. Até semana que vem. Tchau.